Olá, muito boa noite a todos os amigos do Mosaico. Hoje é quarta-feira, 16 de Sivan de 5.779. E no programa de hoje você vai ver a entrevista com o presidente do Museu Judaico de São Paulo, Sérgio Simon. Uma delícia na cozinha da Edeshemami, Pinata Música e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico na TV e no oferecimento do nosso parceiro Hospital Albert Einstein, nós já vamos para os clássicos comentários da semana com ele, Rony Gotthilf. Fala, Ronão! Se você acompanha um pouquinho a política internacional, especialmente em torno do Oriente Médio, já ouviu falar em Mohammed bin Salman, o jovem príncipe regente da Arábia Saudita, inimigo número 1 do Irã. Mas existe um outro Mohammed que vale a pena mencionar. Trata-se de Mohammed bin Zayed, o príncipe regente de Abu Dhabi, o mais importante dos Emirados Árabes Unidos. O pai dele, o Sheikh Khalifa, acreditem se quiser, é analfabeto e oficialmente ainda é a maior autoridade do país. E foi o pai, que está muito doente, que indicou um tutor para o jovem Mohammed bin Zayed. E esse tutor era um pregador radical que tentou fazer uma lavagem cerebral em bin Zayed com sua pregação de violência contra o Ocidente. O feitiço se virou contra o feiticeiro. Bin Zayed ficou profundamente traumatizado com a conversa a favor do terrorismo islâmico, procurou se educar dentro da visão ocidental de mundo e desenvolveu um ódio sem limites em relação à Irmandade muçulmana. Essa visão de mundo fez dele um inimigo do Catar e da Turquia e um amigo do Bahrein, Egito, Jordânia e um aliado, se não um amigo, da Arábia Saudita. Todos inimigos da Irmandade muçulmana e das suas variações, como o Hamas, que controla a faixa de Gaza. Junto com isso, veio a necessidade de se equipar militarmente. E qual fornecedor tem as mais modernas tecnologias, é quase vizinho e detesta o terrorismo islâmico? Israel. Por isso, por exemplo, os caças F-16 americanos dos Emirados têm sido modernizados com equipamentos e técnicas israelenses. Por isso, Abu Dhabi, assim como outros estados sunitas, não estão muito interessados na, aspas, questão palestina. Estão interessados, isso sim, na sua própria segurança e sobrevivência e vivem preocupados com o Irã e os seus xiitas patrocinadores do terrorismo. Você vai viajar? Então não confunda. Abu Dhabi não é o Qatar, dono da Qatar Airlines, que apoia o terrorismo, é aliado do Irã e tem até uma base da Al-Qaeda no país. No último dia 8 aconteceu a virada cultural judaica na CIP, marcando a festividade de Shavuot. O evento teve como tema a diversidade e uma programação recheada de palestras, debates, shows, entre outros. Um dos destaques foi a conversa com o roteirista e diretor Cal Hamburg. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a conversa com o presidente do Museu Judaico de São Paulo, Sérgio Simon. Voltamos já já. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança.
Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontec, o Grupo Arbeitmann é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontec é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. Amigos do Mosaico, para nós sairmos na nossa pracinha para fazer uma entrevista, tem que haver uma razão muito especial. E eu garanto para vocês que é especial porque eu tenho o prazer de conversar, para vocês poderem ouvir, com o Dr. Sérgio Simon, que é o presidente do Museu Judaico de São Paulo, aquele que está se instalando ou terminando de se instalar no antigo Templo Betel, na Rua Martinho Prado. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade de conversar conosco. Muito obrigado a você. Para mim é uma grande surpresa porque nós estivemos aqui há 2 anos e estávamos no meio das obras e a impressão é que se não houvesse uma ajuda divina qualquer, nós não íamos completá-las rapidamente. Eu estou muito surpreso porque o museu está praticamente pronto. Houve ajuda divina mesmo. A gente terminou agora, no mês de junho, o museu, a obra física do museu. Estamos começando o processo de implantação da exposição permanente e das exposições temporárias que vão estar aqui no museu. Então, a obra física nos demorou de 2011 a junho de 2019. Foi um total de 8 anos entre indas e vindas. Houve intervalos que nós tínhamos que parar a obra por problemas legais com a prefeitura, inclusive. Finalmente a gente recebeu um termo de permissão de uso desse terreno onde nós estamos, que não pertencia ao Betel. Isso aqui é um prédio novo, na 9 de julho. E nós estamos agora, então, com a obra completa. Sérgio, o museu vai ter muita coisa para mostrar, recebeu muitas doações. A gente recebeu muitas doações da comunidade judaica de São Paulo, da comunidade não judaica de São Paulo, e tivemos o privilégio de receber em doação o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, que passou a se chamar Centro de Documentação e Memória como parte do museu. Esse arquivo foi iniciado há mais de 40 anos por um grupo de pioneiros, de arquivistas, liderados pelo professor Nachman Faubel, e hoje nós dispomos de mais de 1 milhão de páginas de documentos, mais de 100 mil fotos da comunidade judaica de São Paulo, com visita, inclusive, de todos os dignatários de Israel à nossa comunidade, com fotos da Europa, com fotos do Líbano e da Síria, de imigrantes que vieram para cá. E o museu, então, vai poder expor essa riquíssima coleção de documentos e fotos e discos de música judaica, música em Yiddish, música em ladino, música em ivrit. Realmente, o nosso acervo é uma coisa magnífica. A importância do arquivo histórico é tal que nós recebemos, o ano passado, 4 pesquisadores do exterior que vieram pesquisar o nosso arquivo histórico para fazer levantamento de dados históricos. Então, tudo isso estará aqui demonstrado no espaço do museu, na forma de exposições. Entre esse patrimônio que a comunidade conseguiu, de alguma forma organizada, reunir, tem coisas ainda do século XIX? Temos coleções do século XIX, várias coleções do século XIX, fotos de famílias que imigraram para o Brasil, nos cederam os documentos da família, fotos da Primeira Guerra, judeus de uniforme lutando na Primeira Guerra, pela Alemanha, inclusive. Então é um arquivo muito rico. Foto da chegada dos primeiros imigrantes aqui em São Paulo, documentos de posse, documentos de trabalho, primeira cooperativa de crédito no Bom Retiro, da Policlínica Linat Hatzedek, que recebia e tratava os doentes, os imigrantes doentes. Temos o registro de chegada no Porto de Santos, num livro manuscrito de todo mundo que chegava, nome, origem, profissão, idade. Temos documentos importantíssimos da comunidade judaica de São Paulo. É interessante observar que, vamos dizer, a comunidade cresceu a partir do início do século XX, se a gente puder falar
num apogeu da comunidade judaica de São Paulo. Nós estamos falando dos anos 50, 60, 70. Nesse tempo, a nossa comunidade começou a encolher de novo. E é fundamental que a gente possa saber o que aconteceu antes da gente. Uma vez que, se eu posso usar essa palavra meio jogada no esquecimento, a assimilação cresceu tanto que parece que nós nunca tivemos uma história tão importante resgatá-la. O museu, evidentemente, vai estar aberto a todo o público. Todo o público. O museu é dirigido especialmente à comunidade não judaica, para que eles entendam qual foi a importância da imigração judaica na construção da sociedade brasileira. Quem são os judeus que construíram o Brasil, o que eles trouxeram para cá, o que foi feito na comunidade brasileira a partir da comunidade judaica. Então nós temos todas as instituições da comunidade aqui, hospital, escola, cemitério, tudo que nós construímos aqui. E temos uma visão geral da inserção da comunidade judaica dentro da vida política, cultural, artística brasileira. É uma coisa curiosa que esse é um museu que, na verdade, fala de coisas próximas. Ele não é um museu de 500, de 1000, de 1500 anos atrás. Quando você fala mesmo do cemitério, o cemitério é uma coisa com 80 anos. Na verdade, a história do museu começa há 500 anos atrás, porque na expedição de Pedro Álvares Cabral já haviam judeus, muito bem documentados. Então, nós temos essa história toda descrita, a história dos judeus no Brasil colonial, a história da Inquisição no Brasil, a história do Brasil República, a história do Brasil imperial, quando a família real veio, a família real se instalou no Rio de Janeiro e trouxe muitos judeus, principalmente da região do sul da França, da Alsácia-Lorena, para servir a corte. Então, houve um núcleo importante de judeus no Rio de Janeiro, que eram banqueiros, músicos, professores, joalheiros da corte, todos judeus do sul da França. Então, na verdade, nós estamos contando uma história muito longa, não é uma história do Holocausto para cá, ou do século XX para cá. A história começa em 1500. E essa história maravilhosa, surpreendente, vai estar à disposição da cidade de São Paulo a partir de quando? Então, nós vamos começar agora em julho a montagem do museu. Ele deve demorar um prazo aproximadamente de 8 a 9 meses. Então, no primeiro semestre do ano que vem, nós estaremos abrindo o museu para o público. Vamos ter uma inauguração grande, evidentemente, com autoridades do país, porque esse é um marco importante da sociedade brasileira propriamente dito. O Brasil é feito de imigrantes de várias origens. Então, nós já temos o Museu Afro-Brasileiro, o Museu Japonês, e agora vamos ter o Museu Judaico. Esperamos que as outras minorias que para cá migraram também abram seus museus para oferecer um retrato assim multicolorido da sociedade brasileira, né? Bárbaro, eu espero que antes da inauguração oficial, o Mosaico tenha a oportunidade de vir aqui fazer um behind the cameras antes do museu realmente abrir. A gente promete que quando a exposição estiver montada, vocês terão uma visita privilegiada pré-inauguração para registrar tudo que tem aqui. Nós teremos uma sessão sobre judaísmo no andar da sinagoga, onde a gente vai falar sobre todas as festas judaicas e sobre o ciclo de vida judaico. Além disso, a gente vai falar sobre o Sefer Torá e os livros sagrados judaicos, o povo do livro. Nesse andar que nós estamos, que é o primeiro subsolo, nós vamos ter uma vista geral sobre a história dos judeus no Brasil, começando com o descobrimento, passando por todas as fases, principalmente o século XX, com as grandes imigrações, uma área dedicada ao Holocausto, cuja exposição está praticamente pronta, já montada, inclusive com seus filmes e entrevistas, e o capítulo dedicado à fundação do Estado de Israel e a chegada da última onda migratória, que foi dos judeus sírio-libaneses nos anos 60 e 70. No andar de baixo nós teremos um andar de exposições temporárias. Estamos em contato com vários museus do mundo, principalmente em Israel, para haver uma troca de exposições. Essa semana fechamos um contrato com o Museu Judaico de Xangai, na China, onde cerca de 20 mil judeus passaram a guerra e refugiados, e eles têm uma documentação muito interessante do gueto de Xangai,
Isso deve vir para cá no começo do ano que vem. E, finalmente, no mezanino, que era a antiga Mechitza, onde as mulheres rezavam, nós temos um centro de pesquisa e um centro de exposições do Arquivo Histórico Judaico de São Paulo, do Centro de Documentação e Memória. Então, aqui vai ter exposição para todos os gostos, falando de história, de tradição, de costumes, de política, de arte, principalmente. Bom, eu fico encantado de saber que a comunidade, não só a comunidade judaica, a comunidade paulistana vai ter acesso a um museu completo, a um museu que conta de maneira completa a história da comunidade judaica desde, vamos dizer, a primeira imigração em 1500, com a descoberta do Brasil, enfim, seja com a vinda da corte, seja lá quando é que isso aconteceu, até praticamente os dias de hoje. Correto. Correto. É uma visão bem ampla e, como eu lhe disse, ressaltando muito o aspecto de cidadania, como os judeus foram bem acolhidos, recebidos de maneira harmônica na sociedade brasileira, sem perseguição. No Brasil nunca houve uma perseguição oficial, pode haver algum incidente isolado. Então o Brasil acho que é um exemplo para o mundo de convivência entre várias comunidades. A comunidade árabe e a comunidade judaica são amigas aqui em São Paulo. E isso é um exemplo para outros países onde isso não existe, onde existe uma briga frequente e constante entre minorias, né? Isso tudo vai estar refletido aqui. O logo do museu vai refletir muito a parte de tolerância, harmonia e convivência harmônica das minorias. Nós temos um programa educativo muito importante aqui no museu para crianças de escolas públicas, principalmente da periferia de São Paulo, que virão 2 tardes por semana. Inclusive temos uma sala especial educativa no andar de baixo. Vai justamente focar para as crianças e adolescentes o aspecto de cidadania, de discriminação, de racismo, de tolerância para esses jovens, para contribuir com a formação dos jovens. Bom, eu fico encantado de ver que o prédio está pronto, a instalação está começando e se a gente tiver um pouquinho de paciência, em 2020 nós vamos ter a oportunidade de visitar o Museu Judaico de São Paulo. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade. E como eu disse, nós vamos voltar. Não vai levar 2 anos dessa vez para nós estarmos de volta. Tá bom, ótimo. Eu que agradeço ao Mosaico na TV a oportunidade de poder divulgar aqui o nosso museu para toda a comunidade brasileira. O Mosaico volta já já. A Daniela teve a mão cortada devido ao ciúme do ex-marido. A Marinês teve o rosto desfigurado devido ao alcoolismo do parceiro. A Fernanda foi espancada e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro. Chega de feminicídio. Por respeitar as mulheres, o Estado criou 10 delegacias da mulher 24 horas e o aplicativo SOS Mulher, que chama a polícia com um único toque. Feminicídio. Repudie. Denuncie. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Nossas famílias, vindas da Europa e do Oriente Médio, só se transformaram numa comunidade quando inauguraram a Hevra Kadisha e seu primeiro cemitério, o da Vila Mariana. Com isso, veio a certeza de que poderíamos viver aqui como judeus e dar continuidade às nossas tradições. Quase 100 anos depois, o trabalho de perpetuar nossas memórias continua. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Chegou a hora de ir lá para a cozinha da Edeshemami, onde nosso chefe Breno preparou uma feijoada branca deliciosa. É com você, chefe Breno. Oi, Edeshemami, como vai? Aí chega sábado, o Brasil inteiro comendo feijoada, te dá aquela vontade, você pensa no porco, se diz, o que eu vou fazer? Então nós aqui no QG da Edeshemami resolvemos te ajudar. Nós vamos te fazer uma proposta hoje. Hoje é dia de feijoada branca na cozinha da Edeshemami.
Para preparar a feijoada branca, você vai precisar de meio quilo de feijão branco, 2 linguiças brancas de vitela, 2 linguiças de frango, 1 cenoura em rodelas, 200 gramas de carne seca dessalgada, 2 talos de salsão picados, 2 cebolas, 4 dentes de alho, 1 pimenta dedo de moça picada e 1 amarrado com tomilho, alecrim, talos de salsinha e casca de limão. Tia Mama, nós bolamos esse prato, ele é meio chulent, meio feijoada, meio cassoulet, mas o fato é que você vai poder ter uma feijoada diferente, gostosa, saborosa na tua casa para oferecer para tua família e para tuas visitas. Eu tenho aqui feijão branco. Eu cozinhei o feijão com louro, sem tempero nenhum, e ele já está no pontinho. Muito bem, o que nós vamos fazer? Vamos deixar ele aqui, foguinho bem baixo, só para mantê-lo quente. E eu estou com uma panela no fogo aqui, e nós vamos preparar o tempero do feijão e o refogado. Vamos para a panela então. Na panela nós vamos colocar cebola, o alho, salsão picadinho e a pimenta dedo de moça, que eu quase transformei em purê. Nós vamos deixar ela murchar um pouquinho e entrar com os outros ingredientes. Não sai daí. Cebola já murchou? Nós vamos entrar com a linguiça branca, né? A linguiça de vitela com temperos. Vitela, carne bovina. A linguiça de frango, que eu pré-fritei para ela, porque ela tende a desmanchar, e cortei em rodelas. E carne seca, jerked, que eu dessalguei durante uma noite, cortei em cubos. Os sabores já se misturaram, nós já demos uma douradinha nas carnes. Nós vamos vir para a panela do feijão, colocar a cenoura, colocar o amarrado de ervas e casca de limão e agora as carnes. Agora vamos dar uma misturada geral. Eu peguei um pouco do feijão, amassei e voltei ele para engrossar o caldo, para o caldo ficar mais grosso. Nós vamos deixar isso dar uma cozinhada, começar a borbulhar e vai estar pronto. Vamos corrigir o sal e a pimenta, se necessário, e prospapo. Não sai daí. Acho que a nossa feijoada já está pronta. Você vai me dar um minutinho para eu arrumar ela bonitinha aqui e a gente poder desfrutar da nossa feijoada branca. Tá aí, tia Mama, feijoada branca. Um prato para tornar o teu sábado mais alegre, mais feliz, mais gostoso. Eu garanto para você, a família e os amigos vão adorar. É diferente, é interessante e a gente pode comer com a consciência tranquila. BT Avon, um bom apetite. Eu te encontro no próximo Cozinha da Tia Mama. Que delícia de receita, chefe Breno! E o Pinata Música de hoje traz uma oração judaica chamada Modénani. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שהנחת על שולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכי מודה אני, על כל כישלונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך שמודה אני לך.
אקריה, אליך אקריה. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה, על המשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך שמודה אני לך. רק לך מודה אני. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקריה, לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקריה, אליך אקריה. Você aí que está assistindo a gente em casa, não se esqueça de curtir e compartilhar nossos conteúdos no Facebook e também se inscrever em nosso canal no YouTube. Nós aparecemos como Mosaico na TV nas duas redes sociais. Certo? E na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabbat às 17h09. Nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Passou rápido, o Mosaico dessa semana fica por aqui. Até semana que vem. Shalom, Leitraot, tchau!